Bom, vou falar sobre o caso dos meninos emasculados de Altamira, ou castrados de Altamira, como queiram se referir. Altamira é a maior cidade do mundo em território, ela fica no Pará, e esses casos ocorreram entre os anos de 1989 e 1993. As vítimas foram crianças e adolescentes com idade entre 8 e 14 anos, e esses crimes bárbaros, que vitimaram fatalmente 6 crianças, deixaram 5 desaparecidas e apenas 3 sobreviventes, inclusive esses 3 sobreviventes mutilados, sem seus órgãos genitais, ele deve ser em breve lançado pela Globo como um documentário no serviço de streaming Globoplay. Pelo menos corre essa notícia devido ao sucesso do caso Evandro, que inclusive guarda, lamentavelmente, muitas semelhanças com essa situação que ocorreu lá em Altamira. Bom, o caso dos meninos emasculados de Altamira, ele reúne 2 personagens que são figuras centrais hoje no governo do Jair Bolsonaro, que é o delegado Helder Mauro, que hoje ele é deputado federal, mas na época ele foi o delegado que investigou esse caso e fez uma péssima investigação, e o Frederico Wassef, que é o advogado da família Bolsonaro, inclusive tem o nome de Anjo, apelido de Anjo, dado pela própria família Bolsonaro, e que recentemente tentou sequestrar um jornalista e ameaçou de morte uma jornalista que está investigando denúncias de que o Jair Bolsonaro praticou rachadinhas durante o período em que ele foi deputado federal. Bom, vamos lá, né? Vamos entrar então diretamente no caso. Como eu disse, 6 crianças foram mortas, e o nome delas são Ailton Fonseca, 10 anos de idade. O seu corpo foi achado em março, melhor dizendo, em maio de 1991, e estranhamente sumiram seus restos mortais. O Jurdilei da Cunha, 13 anos, o corpo foi achado em janeiro de 92. Edinaldo de Souza Teixeira, 12 anos, corpo achado em abril de 92. Jaenes, acredito que seja isso mesmo, da Silva Pessoa, 13 anos, corpo encontrado em outubro de 92. Clebson Ferreira Caldas, 13 anos, corpo achado em novembro de 92. E Flávio Lopes da Silva, 10 anos, corpo achado em março de 93. Com exceção do Ailton Fonseca, que, como eu disse, os restos mortais ele desapareceram, e o corpo, quando foi encontrado, estava em péssimo estado de conservação, todos os outros 5 corpos, eles apresentavam mutilações. Eles estavam sem o pênis, sem os olhos, e tinham sofrido abuso sexual. 5 crianças estão desaparecidas até hoje, e 3 sobreviveram. Essas 3 crianças que sobreviveram, elas tiveram o pênis arrancado. Inicialmente, as investigações do delegado Helder Mauro apontaram para um morador em situação de rua. Ele que supostamente teria cometido esses crimes, melhor dizendo. Esse morador em situação de rua foi preso e logo depois morreu, em situações bem esquisitas, para dizer o mínimo. E o pior é que logo após a morte desse morador em situação de rua, novos assassinatos cruéis continuaram a ocorrer na região. Então o delegado Helder Mauro ele passou a adotar uma outra linha de investigação. Ele defendeu que, na verdade, o que estaria havendo ali na região de Altamira era a atuação de uma quadrilha de venda de órgãos. Então essas crianças, na verdade, elas estavam sendo sequestradas e mortas para que houvesse o roubo de seus órgãos. 2 médicos chegaram a ser presos e chegou-se à conclusão de que, pela forma como os corpos estavam lesionados, não era viável que os órgãos que foram retirados fossem usados em outras pessoas. Por fim, se chegou à linha de investigação de que, na verdade, essas crianças tinham sido mortas ou estavam desaparecidas por causa de rituais de magia negra. Havia, naquela região, a atuação de uma seita liderada pela Valentina de Andrade, e esses membros da seita que estariam matando e estuprando essas crianças, né, antes de matar de forma extremamente cruel. Várias pessoas foram presas, inclusive pessoas de posse, poderosas, ricas lá da região de Altamira. Esses 2 médicos inicialmente investigados também foram presos e todos eles foram indiciados, inclusive a Valentina, como líder da seita, embora não haja nenhuma ligação dela com algum crime específico. Nenhuma das testemunhas coloca ela em alguma cena de crime. Só que essas investigações que foram realizadas pelo delegado Helder Mauro foram muito ruins, foram muito falhas. Os corpos não passaram por autópsia, por exemplo. Então, por causa disso,
Como não houve um recolhimento de provas materiais, basicamente as provas apresentadas eram testemunhos, o caso ele era muito fraco, vamos dizer assim. Então demorou muitos anos para que os acusados fossem julgados. A maioria foi condenada a penas que variaram, e a Valentina, que era a líder da seita, acabou sendo absolvida. Durante o julgamento dela, em 2003, ocorreram algumas suspeitas de que os jurados eles teriam entrado em contato com o mundo exterior, e é sempre bom lembrar que, em crimes que envolvem homicídio, a participação do júri popular, e que esses jurados, durante o julgamento, eles não podem entrar em contato com o mundo exterior. Eles não podem entrar em contato nem entre eles, né? Quanto mais com o mundo exterior. Logo que ela foi absolvida, ela saiu do Brasil e depois acabou voltando e até se envolveu em alguns rolos aí, né? Como a apreensão de dinheiro não declarado na casa dela. E o advogado da Valentina foi ninguém mais, ninguém menos que o Frederico Wassef. E ele não foi advogado da Valentina por um simples acaso. Ele era membro dessa seita. Tanto é que chegou-se no início a investigar-se o Frederico Wassef. Porém, acabou que se comprovou que ele não tinha nenhuma relação aí com esses casos escabrosos. Mas está aí, com base nessa história horrorosa, dá para perceber o tipo de gente que cerca e que apoia o Jair Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, peço que comente, compartilhe, curta. Se não gostou, também pode deixar um comentário, desde que seja respeitoso. Pode discutir também. E no mais, eu deixo o convite para quem ainda não é membro, né? Esse canal é muito pequeno para isso. Para quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal.